Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, vamos meditar então o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus quer explicar para nós sobre o reino de Deus. Então, sobre o significado do reino de Deus, Jesus fala em parábola. Quando alguém espalha a semente na terra, ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. E a mesma coisa também é o reino de Deus. O reino de Deus, no caso da semente, é a palavra de Deus. E o semeador somos todos nós. Então nós somos convidados a ajudar a semear o reino de Deus no meio dessa multidão. Sabemos que a semente é a palavra de Deus, então Deus nos dá essa missão de semearmos a sua palavra em todos os lugares, nos corações daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, que é caminho, verdade e vida. E se todos acolher essa semente que é a palavra e deixar com que ela dê fruto, o reino de Deus vai acontecer no meio de nós. E nós vamos ver as atitudes do reino de Deus acontecendo, que é o amor, a justiça e a paz. Peçamos a Deus então, nessa bênção, que Ele nos dê força e coragem de cada dia mais ajudarmos Ele nessa missão, nos comprometer de semearmos a palavra de Deus aonde nós passarmos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Glória e de São Francisco de Assis, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.